Olá! Bem, hoje vamos mergulhar numa previsão económica bastante ousada. A ideia de que um evento financeiro absolutamente transformador poderá acontecer em 2026. E atenção, esta ideia não surge do nada. Baseia-se num padrão histórico que, segundo a fonte que analisamos, tem dado provas da sua precisão ao longo de séculos. E para que não restem dúvidas sobre a urgência disto, a fonte coloca a questão nestes termos. O que está em jogo é muito claro. As decisões tomadas no próximo ano e meio podem mesmo definir o futuro financeiro de uma pessoa por muito, muito tempo. O que dá peso a esta previsão, claro, é o historial de quem a faz. Estamos a falar de um economista que, alegadamente, usou este mesmo padrão para antecipar tanto a recessão de 1990 como a grande crise financeira de 2008. Portanto, vale a pena olhar para os argumentos em que se baseia esta nova previsão. Então, como é que se chega a esta conclusão? Bem, a previsão não é, de todo, especulação pura. Pelo contrário, assenta em dois padrões históricos que se têm repetido. O primeiro, e talvez o mais importante, é um ciclo muito bem documentado no mercado imobiliário. E aqui está ele, o chamado ciclo imobiliário de 18 anos. Esta linha do tempo que vemos ilustrar, um padrão que tem sido observado ao longo de muitas décadas. Grandes picos no valor dos imóveis, que são depois seguidos de colapsos. E tudo isto com uma regularidade impressionante de cerca de 18 anos. E como podem ver, o ano de 2026 é apontado como o próximo grande ponto de viragem. Mas como é que isto funciona na prática? A mecânica por trás disto tudo geralmente começa com uma fase de recuperação económica, que depois leva à especulação. O crédito fácil e barato acaba por alimentar uma bolha. Eventualmente chega-se a um ponto em que os preços ficam tão altos que os compradores comuns simplesmente já não conseguem pagar. É a chamada maldição do vencedor. E é aqui que tudo se espleta, as vendas em pânico e uma contração do crédito, que acabam por resultar no colapso. Mas o ciclo imobiliário é apenas metade da história. O segundo grande padrão que sustenta esta previsão é a escala da dívida nacional dos Estados Unidos, que é descrita como sendo completamente insustentável. Para termos uma ideia do que este número realmente significa, se dividíssemos a dívida total por todos os agregados familiares nos Estados Unidos, cada um deles seria responsável por este valor. De repente, um conceito gigante e abstrato como a dívida nacional torna-se algo muito pessoal e bem concreto. E o ponto verdadeiramente crucial é este: o custo de servir essa dívida. Só os pagamentos anuais de juros já atingem os 1,1 bilhões de dólares. O argumento da fonte é que isto cria uma situação insustentável em que é preciso contrair mais dívida só para conseguir pagar os juros da dívida que já existe. É um ciclo vicioso. Ora, a história oferece-nos paralelos bastante preocupantes. O padrão parece ser claro. Quando grandes potências enfrentam dívidas que não conseguem pagar, a solução tende a ser sempre a mesma: desvalorizar a sua própria moeda. Vimos isso com o Império Romano, que começou a reduzir a prata nas moedas, e vimos com os Estados Unidos em 1971, quando abandonaram o padrão ouro. O resultado, muitas vezes, é uma inflação galopante. Então, a pergunta que se impõe é: por que é que o colapso de 2026 poderia ser diferente e potencialmente mais severo? A fonte defende que não estamos a lidar com uma única crise, mas sim com uma convergência de várias crises a acontecerem ao mesmo tempo. Uma policrise. E estes são os 5 fatores que, segundo a análise, se estão a interligar: o fim do ciclo imobiliário, a dívida recorde, a desigualdade social extrema, o aumento de conflitos globais e, claro, a força disruptiva da inteligência artificial. A tese é que estas crises não são independentes. Pelo contrário, elas alimentam-se e amplificam-se umas às outras, criando uma espécie de tempestade perfeita. Perante um cenário destes, a pergunta óbvia é: mas quais são as soluções? Bem, de acordo com esta análise, a verdade é que os caminhos habituais, as soluções tradicionais, parecem estar todos bloqueados. E o dilema é claro: imprimir mais dinheiro? Isso só leva a mais inflação. Tentar austeridade? É politicamente inviável e pode causar uma depressão económica. Entrar em incumprimento da dívida seria um suicídio económico. Aumentar impostos não geraria receita suficiente e iria travar o crescimento. E a ideia de crescer para sair da crise exigiria níveis de crescimento do PIB que são simplesmente irrealistas hoje em dia. E isto leva-nos à única solução que a fonte considera ser politicamente viável: um conceito chamado repressão financeira. O que é que isto quer dizer em bom português? Na prática, significa manter as taxas de juro artificialmente baixas, bem abaixo da inflação real. Isto permite que o governo pague a sua dívida com dinheiro que na verdade vale cada vez menos. É, no fundo, uma forma de inflacionar a dívida até ela desaparecer.
A consequência direta e inevitável desta política é uma transferência de riqueza massiva e deliberada. E atenção à palavra, não se trata de destruir riqueza, mas sim de a mover de um grupo de pessoas para outro. E aqui está o ponto crucial. A repressão financeira cria basicamente dois lados da barricada. De um lado, penaliza quem detém dinheiro, poupanças ou tem rendimentos fixos, porque o seu poder de compra é comido pela inflação. Do outro lado, beneficia quem detém ativos reais, como ações de certas empresas, imobiliário e matérias-primas, cujos preços, por norma, tendem a subir com a inflação. E se isto soa um pouco teórico, basta olharmos para o que aconteceu nos anos 70, que servem quase como um ensaio geral. Durante essa década de inflação alta, o poder de compra do dólar caiu a pique e as obrigações perderam um imenso valor. No entanto, certos setores, como o da energia e o imobiliário, tiveram um desempenho absolutamente excepcional. Como se costuma dizer, a história não se repete, mas muitas vezes rima. Este exemplo torna as consequências muito tangíveis. Vamos imaginar uma carteira de 100 mil dólares. A diferença entre estar ou não posicionado para este cenário é abismal. Num caso, há uma perda real e significativa do poder de compra, no outro, há um ganho real, mesmo depois de descontarmos a inflação. E toda esta análise culmina numa questão final, uma reflexão que a fonte nos deixa. A maior parte das pessoas passa a vida inteira a trabalhar para ganhar dinheiro, mas quanto tempo é que realmente investem em aprender a geri-lo? No cenário como o que foi aqui descrito, essa competência pode mesmo fazer toda a diferença. Obrigado por nos ter acompanhado.